Alô, galera, começando mais um de letra. A voz foi para o espaço. Não sei quando vai voltar, Carlos Borio, Ricardo Brejinski. Mas assim, eu queria hoje que a gente falasse, porque é um tema que vai acabar batendo aí nos jogos do Campeonato Paranaense que nós estamos vendo, no Brasileiro do ano passado e tudo. Hoje, há muita gente falando de futebol. Eu acho isso ótimo, não sei o que vocês acham disso, né? Hoje, a rede social, no seu bom lado, ela ampliou, digamos assim, as visões sobre o esporte. Mas, não, antes do mais, eu queria saber o que vocês acham disso. Antes do mais. Comece aí, Bora. Porque eu não tenho opinião É, formada. eu acho assim, a rede social deu voz para muita gente e você quebrou aquele círculo que era restrito a só jornalistas, só quem manjava, né, Os do especialistas. negócio, né, os especialistas. E só que assim, hoje você tem núcleos de torcedores, né, que só vão falar bem ou só vão discutir aquele time específico. Então você vai ficar restrito. Se você quer ampliar tuas informações, você vai ter que continuar buscando quem são os especialistas, né? Porque Sim. você não vai poder partir para torcedor para você se informar de outros times, né? Porque o torcedor só vai falar do time dele e provavelmente não vai falar nunca coisa ruim do time, né? Dificilmente vai falar alguma coisa assim. Diga lá, Ricardo. Não, então, é que eu fico meio dividido, porque ao mesmo tempo foi isso que o Boro falou, que é muita gente falando, e às vezes, a maioria das vezes nas redes sociais, defendendo o time e evitando polêmica e tal. Eu acho assim, aquele cara que é o mais torcedor, eu acho legal você ver, talvez, vídeos ou comentários em cima de notícias. E aí, o noticiário, quem vai atrás são os jornalistas. Porque eu acho que às vezes você ouviu o que o torcedor está pensando, mas claro, não todos os torcedores é aqueles que criticam os comentários. Mas às vezes até vídeo ou áudio com debates, podcast de torcedor falando sobre fase do time ou contratações, eu acho bacana. Só que aí foge um pouco aquilo do profissionalismo, né? Que o cara às vezes quer desviar o foco, ou evita criticar, ou critica demais porque o cara está irritado pela campanha do time, então foge um pouco do senso profissional. Mas acho legal que você dá voz para todo mundo comentar e você às vezes pega um ponto diferente do que aquele cara que está cobrindo o time do ponto de vista profissional. E aí, gente, onde eu queria entrar um pouco mais é sobre até a forma que, aí não só torcedores, ou não só, às vezes, defensores públicos de times, ou é, torcedores teleguiados, mas que está começando a também se abraçar na análise de muita gente, de muito jornalista, que é essa onda da geração SofaScore, digamos assim, né? Que é aquela que vê o puro e simplesmente o número e do número que é justificar, ah, não, fulano jogou bem porque fez isso, porque correu X quilômetros, ou porque deu 3 pré-passes perigosos, né? Isso eu vi esses dias aí, que você tem o Pré-passes. pré-passe. O cara não saiu o gol no lance, não saiu o gol. Tá? Então não seria assistência, então seria um pré-passe para lance de perigo, E tem a né? pré-assistência, né? Que é o cara que cria a jogada pro fulano e o fulano toca pro cara fazer o gol. Tem essa É. pré-assistência também. Então, tudo isso são números que hoje tão fáceis de você descobrir na internet. Por exemplo, né, hoje surgiu aqui, hoje a gente está gravando dia 25, o programa que vai ao ar 26 nas plataformas de áudio, 27 no YouTube. Então, assim, estamos quase chegando aos 2.400, ou melhor, 2.000 não, né, Bora? 5.400 seguidores aqui no canal. O Bora que acompanha a conta comigo direto. Mas, por exemplo, aqui, falando sobre um jogador sobre o qual reside sempre muita polêmica. E a mensagem é dizendo assim: o Coelho foi o líder do Atlético em grandes chances e em assistências no segundo semestre do ano passado. Mas aí eu pergunto para vocês dois, Ricardo Brejinski e Carlos Bolla.
Isso significa que o Coelho foi o melhor jogador ou um dos melhores jogadores do Atlético do segundo semestre do ano passado? Ele mal virou titular do Atlético no passado, né? Ele foi titular nunca na dele, né? É, mas como ala ali no final da temporada. E outra, estatística não faz o cara jogar bem, né? Eu acho que esse é o ponto, Bora. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que Até. depende da estatística. Se você pega um É, atacante que faz 20 jogos e 15 gols, o cara pode não jogar bem, mas ele fez 15 gols. Ou o cara lá, que nem. Não é o caso, mas o Vitor Bueno. O ano que ele deu mais assistências na carreira foi ano passado. Eu acho que isso pesa. Agora, essa questão de, o cara que correu mais quilômetros, o cara que deu médias de toque na bola, ou deu, sei lá, 90% de passes corretos, isso camufla muito, porque o passe que o cara toca pro lado que tá meio metro é muito mais fácil do que aquele que o cara inverte a bola pro outro lado do campo de defesa pro campo de ataque, que é muito mais análise tática. Eu acho que isso camufla a atuação, que é o exemplo do Coelho, que ele pode ter uns então, números bons, mas que não refletem no resultado do time. então você tem que começar a simplificar as estatísticas, né? Sim, Então, para atacante é gol. Quantos gols o cara fez em tantos jogos? Para armador é passe. Quantas assistências o cara deu em tantos jogos? Para volante, quantos desarmes teve em tantos jogos? Senão você começa, porque o Coelho correu mais do que todos os jogadores do Atlético, tentou dar mais assistências do que fulano, não, não dá, né? Ou só deu passes para trás, ou só deu passe lateral, ou que roubou mais bolas. Cara, você não vai fazer o Coelho ser um super jogador por causa de números. Né, você vê hoje, por exemplo, ó, numa, eu acho que o SofaScore, para a gente dar esse exemplo, né, Ricardo, o SofaScore ele tem um. Eu acho que ele tem uma versão paga, né? eu acho que não sei. Honestamente, eu não sei, porque eles sempre fazem muita propaganda nas redes sociais que você pode baixar o aplicativo de forma gratuita. Então, eu não É. sei se existe uma conta Premier, Premium, sei lá o nome, que você tem mais alguns acessos exclusivos se pagar. Ó, eu vou até fazer o seguinte: vou aproveitar o ensejo, já que nós fizemos isso, vamos fazer isso de novo hoje. Vamos dividir a tela para a gente ver, e eu vou abrir um jogo de outro time, para não entrar na discussão dos nossos. Os nossos a gente entra de forma um pouco mais empírica, que é aqui, não precisa, hoje não precisa do som. Está aqui o SofaScore de Palmeiras e Inter de Limeira, jogo que aconteceu na quarta-feira, dia vinte e Ó, quatro de janeiro de 2024. Diga. eu acho muito boa essa dupla de volantes da Inter de Limeira, que é o Bochecha e o Bochecha. Só faltava um seu Claudinho. Ai, ai, ai. Olha, eu puxei aqui, só que eu estou só me enrolando mais aqui, ó. O Piquerez, que é bom lateral, que é um jogador importante, mas eu vou até mudar um pouco, acho que aqui a nossa posição aqui, porque olha aqui, ó. Você tem minutos jogados. Essa expectativas de gols aqui, Ricardo, eu não consigo entender o que que é. Eu já entendi mais, mas aí eu me confundi demais e assim, acho muito complexo isso. Acho que realmente valeria alguém explicar, porque conforme vai rolando o jogo, vai mudando isso. Eu realmente não consigo entender. Daí, assistências, passes, aquilo que você falou, né, Ricardo? É, aqui, toques na bola. Olha, você tem toques na bola e passes. Vamos lá. Olha aqui, ó. Toques na bola, passes certos, passes, é o tal do passe-chave aí do Coelho, ó. É, cruzamentos e bolas longas. Então, assim, então aqui em tese todos os. O Piquerez teve 66 toques na bola, mas foram 48 ações de passe, né? Então, as outras oito, tipo, a bola bateu nele, sabe? Ele cortou, ele desarmou, alguma coisa assim. Teve um chute bloqueado, tentativas de drible, aéreo, perda de posse, duelos por Cometeu uma baixo, falta. tomou duas, clareou um lance. Então, assim, ainda aqui, né, Ricardo? Ainda aqui
tá tudo mais ou menos dentro do compreensível, né? Sim. Até aí É, são estatísticas fáceis de entender e que você consegue diagnosticar se o cara realmente fez aquilo que pede dele. Que eu ia dar um exemplo, por exemplo, o Tite defendeu muito o Gabriel Jesus na Copa de 18, dizendo que ele era um atacante importante taticamente. Mas peraí, o atacante que volta para marcar e vira e referência não resolve na estatística, porque é o cara que precisa chutar e fazer gol. Então, por mais que ele seja um ótimo jogador tático, então ele não serve para ser centroavante naquele time do Tite. E aí as estatísticas não servem para nada. No caso do Piquerez que a gente está vendo aqui, os números principais dele são desarme e toque e passe, que é o que se espera de um lateral, né? Seria muito estranho ele ter poucos desarmes e fazer 3 gols no jogo. É ótimo, mas não é a função do lateral. deixa eu ver aqui outro jogador, né? O Rony fez gol. O Estevão entrou muito tarde. O Breno, que entrou no lugar do Bruno Rodrigues. Vamos ver o Bruno Rodrigues, né? Aí, aqui já deixa uma outra coisa, que é o tal do mapa de calor, É. né? Aqui, esse mapa de calor passa a sensação que o Bruno Rodrigues não fez nada em lugar nenhum. Bem Tanto que, isso, né? assim, o ponto mais escuro é uma linha, sei lá, 7, 8 passos no meio campo, É. né? Ele chega pouco à frente, aquela coisa toda, mas às vezes, Ricardo e Bório, esse mapa de calor, ele é avaliado sozinho e ele não tem daí referência nenhuma. E para mim esse é o grande mal da estatística. Ah, fulano ganhou 55 bolas pelo alto na temporada do campeonato japonês do ano passado. Tá, e o que geraram essas 55 jogadas? Né? Que altura que tem esse jogador. O cara é o Yao Ming, né? Tem 2,30. É. É, Só que eu vejo, Ricardo, e você que acompanha, acho, um pouco mais futebol que eu e o Bório, isso aqui está virando uma muleta para muita gente. E aí eu lembro, Bório, do Itamar Franco, ex-presidente, quando ele diz que sempre tem um número que é favorável para você, Com certeza. sabe? Então, assim, qualquer coisa que eu botar de atuação aqui, se eu quiser criticar, eu tenho um número. Se eu quiser defender, eu tenho um número, Exatamente. né? Eu vou E voltar. isso acaba contaminando, né, o debate, né? Você Sim. acaba ficando muito preso em cima de número, de estatística, e acaba deixando de lado de enxergar realmente o jogo, né? É que assim, eu acho que um ponto também daí, acho que favorável ao SofaScore, acho que não é em cima disso apenas que a gente tem que se basear, mas ele Claro. facilitou, por exemplo, até tempos atrás a gente não tinha, e até hoje a gente não tem acesso a muitos jogos. Por exemplo, a gente não vê lá, vamos só pegar os exemplos dos nossos aqui, a gente não viu o Gamarra jogando o Campeonato Paraguai e a Libertadores todos os jogos. Então você tem que se Benítez, basear nas Benítez, estatísticas. O então? Benítez, ou o Coritiba, que trouxe os jogadores da Série B. A gente não viu o Rodrigo Gelado e o Vini Paulista todos os jogos para ter uma ideia. O que a gente tem são os números que aí você tem que trabalhar em cima disso. Porque eu acho que não é de agora que tem esses jornalistas analíticos. O PVC eu sempre uso como um exemplo, o Rafael Oliveira é uma outra geração que também usa muito Não. essa jogada tática, Tudo começa só no que, PVC, né, Ricardo? Tudo acho que então, passa pelo PVC. só que o PVC e o Rafael, por exemplo, eles viam os jogos para fazer uma análise. Tanto que, como o Rafael já é uma geração redes sociais, ele colocava o vídeo explicativo, ó, ele parava a jogada e tal, não sei o que, ele explicava com o contexto. Como não é todo mundo que consegue fazer isso, eu não digo nem conseguir pela capacidade, é sim pelo tempo que você tem. Você não consegue pegar, o Curitiba contratou o fulano. Você não vai conseguir analisar 10, 15 jogos do fulano em um dia para no dia seguinte trazer uma análise. O que você pega? Aí é o mapa de calor, é as estatísticas, só que aí o que a gente está falando fica muito superficial porque a gente não sabe se em determinado jogo aquele mapa de calor fez mais efeito que o outro, se aquele mapa de calor é porque o jogador ficou muito parado ali porque estava marcado, ou se era porque o técnico pediu para ele jogar por aquele setor. Aí tem muitas variações que você fica muito preso à estatística. Que às vezes você analisando um ou outro jogo, você já consegue acompanhar e fazer sentido em cima daquilo ali. Ó, agora eu fui para o específico.
Atlético e Maringá, vocês estão vendo aqui no YouTube, a gente vai falando para vocês. Mas o rating, né, o SofaScore Rating, né, a nota de avaliação do SofaScore, e, gente, o SofaScore para nós aqui é só um exemplo, poderia ir em outros, até se o Sim. Ricardo lembrar de outro site, só para a gente variar, para não O parecer Footstats, né? perseguição. O Footstats, depois eu falamos aqui, depois eu mudo. Mas, por exemplo, a maior nota do jogo Atlético e Maringá para o SofaScore foi do Matos. E assim, não dá. Não dá. Não dá. Mas tá ali, ó. Sabe? A assistência do Maatson, isso daí acaba tendo um peso. O Gamarra provavelmente tem uma nota boa também porque marcou o gol. Enfim, acho que isso acaba, assim, entre aspas, acaba cartolando o jogador. Porque no cartola é isso, o jogador pode ter ido mal pra caramba, fez um gol, uma assistência, a pontuação é alta. Ou no jogo ele destruiu, porque marcou bem, se posicionou, puxou a marcação, mas pro cartola, como aquilo não tem pontuação, o cara foi ruim para o Cartola especificamente. Então, eu acho que não pode também se basear nessas questões de números, por isso, né? Que às vezes a realidade e o virtual, digamos assim, tem as diferenças. Ó, eu escolhi ontem, nesse jogo, repito, estamos gravando dia 25, esse jogo Atlético Maringá foi dia 24 de janeiro. Para mim, o melhor em campo foi esse cara aqui, o Zé Vitor do Maringá. O Zé Vitor engoliu o Érico e o Fernandinho o jogo inteiro. Mas os números do Zé Vitor levaram o SofaScore a dar segunda pior nota. Só na frente do Mirandinha. É aí que, para mim, pega essa leitura numérica, algébrica do futebol. Porque ela tira da discussão, e hoje a gente sabe, né, Ricardo Ibório? Hoje, se a gente for para a rede social, tem muita gente que discute só em cima de número, Sim. Só. sabe? E esquece, e aí eu lembro do nosso querido Silvio de Tarso. Porque o Silvio de Tarso, gente, não foi jogador de futebol, comentarista de rádio, de televisão, apresentador de TV aqui em Curitiba. O Silvio não foi jogador de futebol, sabe? O Silvio estudava o futebol. Mas ele dividia transmissões com o Hidalgo, que tinha jogado, com o Sicupira, que tinha jogado, com o Dionísio, que tinha jogado, com o Caio, que tinha jogado, com o Vinícius Coelho, que tinha uma história no futebol, com o Mafuz, que tinha uma história no futebol. O que o Silvio de Tarso trouxe de diferente e, pelo menos para mim, influenciou muito como analista? Você tem que olhar o jogo como um evento psicológico, sabe? A parte emocional ela é muito diferente. Eu tô num jogo em 2000, Malutron e Atlético. O Malutron tá dando um vareio no Atlético, mas um vareio no Atlético, tá ganhando de 2-0 dentro da Baixada. Intervalo 2-0 para o Atlético, o Carneiro Neto falou: o Atlético vai virar o jogo. Ah, ele falou isso porque eles tinham uma visão tática espetacular, que ele falou, não, porque daí fazendo isso, vira. Ele falou, não, o clima da Baixada vai levar o Atlético à virada. E foi o que aconteceu. A torcida do Atlético virou o jogo. Então, assim, o número apaga um contexto gigante dos fatos do jogo. E é isso, às Não, vezes, que me pega. e se você for analisar pura e simplesmente os números, você pode, o clube, né, por exemplo, pode contratar um cabeça de bagre que tem excelentes números, como pode deixar de contratar um craque por causa das estatísticas. Eu lembrei aqui o Christian falando dos comentaristas e tal. Eu lembrei um dia o Alex ex-meia do Curitiba, do Palmeiras, quando ele estava comentando na ESPN, que ele falou, ó, não esperem de mim um comentarista estilo os caras que analisam o histórico, o retrospecto, o desempenho. Para mim isso não interessa em nada na hora do jogo, porque não quer dizer que o cara tá 10 jogos sem marcar um gol que hoje ele não vai marcar. Cada jogo tem uma história diferente. Então ele fala assim, enquanto tem um comentarista que estuda o histórico, o desempenho, a parte tática, eu tô ali para analisar o momento do jogo, para dizer o que pode acontecer, o que o técnico pode mudar em cima da característica daquela partida. Porque o que aconteceu na partida anterior já não vai ter significado hoje. Então, o Alex tinha essa visão um pouco diferente do comentarista que, não, porque o jogador não marca há 5 jogos, ou então assim, que nem pegar Palmeiras e Inter de Limeira.
a Inter de Limeira não vence o Palmeiras há 20 anos. Ele falava, isso não pode não significar nada no jogo no momento. Pode ser que um carrinho diferente mude, uma expulsão no começo do jogo, você muda todo o contexto. Então o Alex tinha essa visão de que o que aconteceu até ali, para mim não interessa nada porque eu vou analisar no jogo, porque eu tenho que analisar o momento, o que está acontecendo, porque cada jogo tem uma história diferente. E aí isso realmente foge de qualquer estatística que a gente faz, a histórico, o retrospecto, o desempenho. Para o jogo mesmo, cada jogo é uma história mesmo. E olha aqui, ó, um detalhe, ó. É, todos os analistas que eu vi falarem de Palmeiras e Inter de Limeira, eu confesso, não vi o jogo, mas todos disseram, olha, o Aníbal Moreno destruiu com o jogo. O Aníbal Moreno foi o melhor do jogo. Para o fute, porque tem o fute e tem o futi, né, Ricardo? Que é o fute com Y, fute Sim. stats. Aqui, ó, Aníbal Moreno tirou o score dele é de 6,7 e o melhor do jogo foi o Marcos Rocha, sabe? Então, assim, eu acho que esse olhar, e aí é um olhar, né, meninos, que ele é absolutamente calcado nas nossas experiências, né? Hoje, o Ricardo está aí fazendo quanto tempo esse negócio, Ricardo? De análise dessas táticas assim, Não, ou de de trabalhar, Ah, acompanhando o futebol. vou completar a maioridade, 18 anos, trabalhando. Então, você vê, Bório, Uns 60 já, Bora? Já tem quase 30 já. não, então eu não posso rir muito porque eu vou fazer 28 esse ano. Ah, Eu vou fazer 28 de carreira. Então, assim, é, assim a gente começa a olhar situações percebendo, sabe? A gente não é porque a gente é mais inteligente que a maioria, né? É porque a gente viu mais, talvez, do que a maioria, né? E às vezes o que acontece é que essas pessoas elas ficam muito presas dentro de pequenos círculos, né? É, vamos dar o exemplo da campanha política. Ah, porque o doutor Paulo Pimentel, até a última pesquisa para senador em 2002? 2002, 2000, né? 2002. 2002 ele estava em segundo e estava eleito, e no domingo, quando foi para apuração, o Flávio Arnes ganhou. Lembra, Bora? Sim, Velório na firma, né? velório total. É, assim, a pesquisa é uma fotografia do momento, né, Bora? Então, a pesquisa da véspera da eleição, ela é uma fotografia dos 2 dias anteriores. Sim. E, cara, já dizia aquela banda Metrô, no balanço das horas, tudo pode mudar, sabe? Então, assim, por A exemplo, galera aqui, vai, ó, a galera vai procurar no Google, banda metrô. Ricardo, eu acho que você está falando desse aqui, né? Desse Footstats, né? Não, eu tava falando do outro mesmo. Esse aí eu conheci agora. Ó, então, Eu eles estão conheci o fazendo aqui Fute sem Y. estão fazendo um jogo da Superliga da Turquia, Que, Samsunspor e Kayserispor. Cara, e é mais um aqui cheio de estatística, ó. Que no final das contas, sejamos bem sinceros, e aqui também não é uma crítica, elas servem todas muito para aposta. Eu ia comentar isso, cara. também. Isso aí surgiu muito para o apostador, né? Aham. Quantos passes para o gol o fulano vai dar no jogo? Tá. Vou Di- pesquisar nas estatísticas aqui. Diga, E Ricardo. sabe, né? Não, que agora tem analista de estatística para casa de aposta mesmo. Você vê vários perfis nas Sim, redes sociais que te indicam e por que que ele acredita naquilo. Então, assim, tem a sua utilidade. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com números para fazer material e tal. Não esses números tipo, o cara deu X toques na bola, pré-passe. Não, eu gosto de pegar desempenho de tal ano, ver a diferença de evolução. Às vezes ele mudou de posição, o que que melhorou, o que que mudou. E isso varia muito também de técnico para técnico, porque a gente tem lá.
A gente pega num time que o jogador deu tantas assistências, tantos gols, mas espera lá, foi o mesmo desempenho com o treinador que começou, com o treinador que terminou. Às vezes o cara melhora porque mudou o comando técnico, às vezes piora, perde espaço, ou às vezes eu gosto de ver assim, o jogador saiu do banco mais vezes que foi titular, mas quando ele sai jogando, o desempenho é pior que quando ele sai do banco. Eu acho que isso é uma análise diferente. Porque às vezes o cara Concordo. funciona mais como um 12º jogador, 13º, às vezes o cara não tem o pique para jogar 90 minutos. Mas o cara jogar 30, 25, pegando os caras do adversário cansado, ele rende muito mais. É mérito, demérito da questão física do cara? Não sei. Tem muito esporte fora o futebol que o jogador que sai do banco ele é muito mais relevante. Claro que o futebol tem a particularidade que o cara, quando é substituído, ele não pode voltar para o jogo, como é no futsal, como é no basquete, como é no vôlei, então você tem as suas diferenças. Mas eu acho que isso interfere. Agora, essa parte de número vale muito porque vocês falaram de aposta. Às vezes na NBA, o cara vai dar X arremessos no jogo, mais ou menos. Por quê? Porque nos últimos 10 jogos o cara superou isso com o pé nas costas. E às vezes a casa de aposta não leva isso em consideração e tem aquela odd descalibrada que eles falam. Então, peraí, aqui está descalibrado, vale a pena você apostar porque a chance de bater é muito alta. Então tem a sua relevância, mas para você analisar um desempenho de um time no campeonato ou do jogador especificamente, aí vai muito mais de outras variantes. Você Isso viu é, que você viu, né, que o próximo produto, quer dizer, um dos próximos produtos do conglomerado acabou de aparecer aí, né, Bora? O homem vai analisar, o homem vai analisar a aposta e cartola aqui. viu? Vamos Olha ver o aí, que é ó. bom para tosse. O Bório, Uma- antes até de você falar, eu quero. O Ricardo foi falando e eu me lembrei de um ponto super específico. O Alex Santana. Você vai ver o Alex Santana, que é hoje no Atlético, ele sempre foi um cara de chegada na frente. Ele tem lá mais, já deve estar perto de 100 jogos no Atlético, imagino, ou até passou, e tem lá acho que 9 ou 10 gols. Só que daí você vai ver que desses 10 gols, 8 decidiram o jogo, sabe? Eu acho que assim, o número, ele é o ponto de partida para um algo a mais, que precisa às vezes de mais números para ser comprovado. Sessenta e E, quatro jogos ele tem pelo Atlético. e quantos E quantos gols? gols? 12 e uma assistência. Então, números já são bons e quando você vê que ele é um cara que decidiu jogos com esses gols, porra, sabe? Mas eu te E interrompi. outra coisa que eu ia comentar também, né? O cara fica, às vezes fica tão é, fixado em números e estatísticas que isso acaba servindo como filtro para ele fazer análise do jogo. Então, você já vai analisar aquele jogador pelo histórico de estatística que ele tem. Então você já não consegue, como o Ricardo falou do Alex, né? Que falou, o Alex falou, para mim não interessa se o cara vem a 20 jogos fazendo gol ou a 5 jogos que não marca gol, que não dá passe. Interessa o jogo, os 90 minutos agora. É nesse jogo que interessa. E daí, se você já está com essa carga de tanto número, tanta estatística, você já vai ver, pô, mas esse cara, ele tá tantos jogos sem marcar, ele tá tantos jogos que ele não dá uma assistência, que ele não acerta um cruzamento, já vou analisar ele de maneira diferente. Mesmo que não seja conscientemente isso, mas você traz tanto número, tanta estatística que aquilo vai te prejudicar na tua análise final do jogo. E aí eu lembro daqueles caras, né? Como o Wilson Francisco Alves, o Capão, como o Edson Neguinho, como o Bolão, como o Antônio Carleto, como o Borba Filho, que eram os caras que iam ver os jogos dos times de base e falavam: não, esse menino tem talento. Hoje você recebe um relatório, né? Tem até uma Aham. empresa que faz esse serviço que é caro para um cacete, mesmo para jornalistas. Eu esqueci o nome dessa empresa. Mas se você quiser, você escolhe determinadas competições e você tem um scout completo delas. Eles te entregam pronto. Só que não te entregam, por exemplo, o que aconteceu com o Anderson Tanque lá no Campeonato Gaúcho.
né? Sim. Se você for olhar só o número, né? Ah, não, ele entrou no segundo tempo e fez um gol. Não, o pai dele morreu minutos antes do jogo começar. E ele pediu para continuar no jogo. Então, assim, a gente perde um pouco até do lúdico do esporte. E vocês dois Exato. falaram em relação ao Alex, hoje, numa geração SofaScore, iam dizer que o Alex não era produtivo. Assim como o Zapelli, assim como o próprio Marcelino Moreno, mas acho que o Zapelli talvez seja mais exemplo. A gente acabou tomando muitos jogadores do Atlético como exemplo. É essa coisa do cara que participa pouco do jogo. Só que quando participa, resolve. Sim. Eu ia dar um O exemplo. Ganso do Fluminense, né? Sim, o Ganso é um cara que ele fica meio que apagado. O Ganso é, digamos, um Alex, não vou dizer 2.0, porque 2.0 é melhorado, um 0.5, que é aquele cara que o Alex sofria muito, cara. Ele dorme em campo, é sonolento, porque ele pouco aparecia. De repente o Alex vinha, dominava a bola e fazia um lançamento gol. Ou driblava o Era cara, Alex pumba, e ele. Sotan, lembra? Isso. Alex Então, Sotan. o Alex no Palmeiras sofreu muito com isso, até que começaram a ver que, tipo, ele não precisava aparecer 70 minutos, ele precisava aparecer 5, porque ele resolvia com um gol ou com um passe pro gol, que é o que o Ganso faz muito. O Ganso, taticamente, ele é muito inteligente. A gente pode discutir se ele podia ser mais do que ele foi, se a expectativa era mais alta ou não, mas assim, o cara, do jeito dele, ele é muito decisivo, ele é muito inteligente. Então, eu acho que isso interfere, e aí os números, né, acabam jogando contra o cara. Porra, fez 50 jogos no ano, deu 7 assistências. Mas e quantas assistências que ele deixou o cara na cara do gol e daí o cara perdeu o gol? Sim, sim, essa é a questão. Essa é a questão. O que eu defendo, eu não sou contra os números. Pelo contrário. Até porque o futebol, ele essencialmente é feito de dois números, né? E quem for maior, e quem tiver o maior número ganhou o jogo. É, mas o que eu defendo é que a gente não perca essa. E é engraçado que agora até comentarista boleiro está falando de número, né? Os últimos que o Sport TV contratou, eles falam tanto de número que às vezes eles até erram a conta. Mas é mais O, fácil, né? É mais fácil você comentar em cima de números, né? Não, e a gente recebe, a Globo tem um sistema de scout próprio, né? Que é o Aham. scout do Cartola. Então cara, você tem acesso a tudo, né? Todo jogo que eu fazia, tanto para a RPC quanto para a Globo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série B, Libertadores, porra, aquilo ali tá na mão. Só que, cara, se você ficar olhando, é a tal história, né? Se ficar olhando só para aquilo, esquece o jogo. Esquece de ver que o lateral tá provocando o ponta e o ponta tá perdendo a cabeça por isso, sabe? Esses detalhes emocionais de um jogo que fazem a história. É nisso que eu ia chegar, que eu ia dar um exemplo, quando o Bora falou do Ganso, que eu ia dar o exemplo do Tiquinho Soares. Que o cara começou a fazer gol atrás de gol. O Tiquinho é um jogador extremamente inteligente, se você analisar a parte tática, porque ele recebia a bola e já tocava, às vezes, não sei se treinamento ou porque ele tinha uma visão de jogo à frente dos companheiros, ele já pegava e já tocava naquele ponto que ele sabia que alguém ia aparecer. Tanto que eu dizia que o Tiquinho, se ele tivesse num time um pouco melhor, renderia mais, porque parecia que ele estava num nível muito acima do que os outros caras. Então, assim, ele trabalhava, ele saía da área para construir a jogada, tocava, fazia os gols como fez no primeiro turno, só que ele caiu absurdamente depois que ele perdeu aquele pênalti contra o Palmeiras e culminou logo depois do pai dele estar sofrendo um problema de saúde. Então, assim, o abalo psicológico do Tiquinho foi nítido a partir daquele pênalti que ele perdeu contra o Palmeiras, que ali desencadeou tudo o que aconteceu no Brasileirão. Até então, era um jogador extremamente decisivo. Depois ele caiu de produção, mas isso não, você não entra nas estatísticas, só entrava assim, o Tiquinho lá não marca gol há 5, 6 jogos. Mas o que Perfeito. ele fazia no campo antes de receber, porque ele e o Eduardo era uma dupla que estava funcionando muito bem. Os dois caíram de produção, o time inteiro caiu de rendimento. Então, assim, fica aquela E assim, às vezes o Tiquinho não caiu de produção justamente, ou melhor, o Eduardo não caiu de produção justamente porque o Tiquinho não estava rendendo.
Então, aí é aquela assim, é gostoso porque é fresquinho porque é gostoso. Porque assim, o Botafogo caiu de produção porque o Tiquinho e o Eduardo caíram, ou os dois caíram porque o coletivo como um todo. Só que isso você não avalia, você avalia assim, pô, o artilheiro do campeonato não marca 5, 6 gols, 5, 6 jogos, o Paulinho veio numa reta final de segundo turno, destruindo, fazendo gol atrás de gol, tanto que foi o artilheiro do campeonato de forma isolada. Então, isso você não consegue analisar através dos números. Eu acho importante você considerar que pô, o cara que era o artilheiro do Brasileirão, no segundo turno, acho que marcou 3, 4 vezes. Acho que é importante você ter essa estatística. Mas será que isso interferiu no desempenho do time como um todo? Ou ele jogando mais fora da área, construiu mais jogadas? Enfim, são muitas nuances que é aquilo que eu estou falando. As estatísticas, às vezes, elas encobrem outras características do jogo em si. O número. Isso não entra na planilha que não falha. A planilha não falha, mas ela tem outros pontos que você não consegue colocar no papel. É assim, o futebol do papel, o futebol do número, ele é o mais fácil, porque assim, primeiro, aquele negócio que, né, o número tá sempre do teu lado, né? Eu sempre brinco que assim, não discuta com quem tem o microfone na mão, que ele sempre vai ganhar a discussão. Por quê? Porque ele tem o microfone na mão. É, o número pode me explicar tudo do jeito que eu quiser, né? Por exemplo, pô, mas o Slimani, não sei o quê, não participa desse. Fala, não, mas peraí, o Slimani fez isso, tocou X vezes na bola, 99% de passes certos e bababá e não sei o quê. O problema dele é que os outros caras do lado dele eram uma porcaria. Ah, mas sabe? Ou eu posso também dizer ao mesmo tempo, não, ó, ele deu X passes, não sei o quê, isso aqui não é papel de centroavante. É. Sabe? Então, o papel é muito simples, o número é muito simplório para ser avaliado isoladamente. É a mesma história, né, Bório? Porque fulano falou que o X vai embora e se ele falou é verdade. Fulano disse que X não vai embora, então é verdade. Gente, um fato isolado não explica tudo no futebol. Na vida não explica tudo, né? Talvez só a morte se explique como fato único. Fato Mas, único. gente, o futebol ele é muito complexo para ser avaliado só num mapa de calor. E está aqui o Exatamente. Ricardo, que, digamos assim, sempre foi o cara mais ligado no número de nós três, né, Bório? E o Ricardo Sim. está aí já, com a passagem, com o andar do tempo, ele já foi percebendo como é que as coisas mudam e como a própria avaliação vai mudando. Vamos contar que essa piazada vai aprender ainda, vai gramar muito e vai entender muito, né? Porque tem gente que está achando que se formar em matemática transforma a pessoa em comentarista esportivo. A não ser que Mas é seja, isso. a não ser que seja para fazer um novo Tristão Garcia, né? Aí sim. Aí, Ape- assim, Apesar que até é, isso o futebol desmente os números, né? Fluminense tem 99% de chance de ser rebaixado, de repente escapa. Botafogo, 99% de ser campeão, não ganha. Então, até nisso, os números não conseguem se transformar em realidade quando você vê que não tem como acontecer, a matemática ela se engana. mas aí sempre tem aquele cara que fala: olha, mas na matemática dava 1%. Eu fiz agora um igual do Doutor Estranho, né? Quando ele olha para o Tony Stark. É bem isso, gente. O mundo é um infinito de possibilidades e que para uma situação acontecer, cara, tem que ter uma trocentas combinações. Para o Thanos morrer, o Tony Stark tinha que estar. Como ia ser a confusão, não sei, mas que o Tony Stark tinha que estar vivo, tinha. Esse é o desenho, é assim que é a coisa. Se foi assim nos Vingadores, minha gente, imagina no futebol. A gente volta semana que vem, pessoal. Um abraço para vocês. Um Valeu. Valeu! abraço. Valeu.